Encontre as derivadas parciais de segunda ordem. A derivada parcial de segunda ordem de z em relação a x, a derivada parcial de segunda ordem de z em relação a y, a derivada parcial de segunda ordem de z em relação a y e a x, e a derivada de segunda ordem de z em relação a x e y. Está aqui a nossa função de duas variáveis z, tá? Então vamos começar aqui as nossas derivadas parciais. Para calcular a derivada parcial de segunda ordem de z em relação a x, primeiro tem que derivar primeiramente a derivada de z em relação a x. Nesse momento, x é a constante. Então a derivada parcial, esse eu vou pegar exatamente a função. Então a função x, a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. A derivada de x em relação a x é 1. Então fica menos 2y. 3y ao quadrado. A derivada disso em relação a x é 0, porque aqui é constante. O x não está aqui dentro. Então nós encontramos uma derivada de primeira ordem. Para encontrar a derivada de segunda ordem, nós derivamos a derivada de primeira ordem. A derivada de x ao quadrado, a derivada de x em relação a x é 1. 1 vezes 2, 2. Menos 2y. Não tem o x, então isso aqui é constante quando eu for derivar em relação a x. E a derivada da constante é 0. Então, a derivada de segunda ordem de z em relação a x é 2. Nós temos que a derivada de segunda ordem de z em relação a y ao quadrado. Para calcularmos isso, primeiro vamos ter que calcular a derivada de z em relação a y, a derivada de primeira ordem. Nesse momento, a variável é o y. Então a derivada de x ao quadrado em relação a y é 0. A derivada desse y bem aqui em relação a y é 1. Então sobra menos 2x. A derivada de y ao quadrado é 2y vezes 3, 6y. Para encontrar a derivada de segunda ordem de z em relação a y, nós vamos ter que derivar a derivada de primeira ordem. A derivada e a variável aqui é y. Então, 2x menos 2x não tem y. Então, isso aqui é uma constante e a derivada da constante é 0. A derivada de y em relação a y é 1. 1 vezes 6, 6. Então, nós temos aqui o seguinte. Para achar a derivada parcial de z em relação a x em relação a y, primeiro a gente vai derivar em relação a y e o resultado vai derivar em relação a x. Então, pegando essa expressão, vamos primeiro calcular a derivada de z em relação a y. Nesse momento, y é a variável. Então, a derivada de x ao quadrado em relação a y é 0. A derivada de y em relação a y é 1. 1 vezes menos 2x é menos 2x. A derivada de y ao quadrado em relação a y, y ao quadrado vai dar 2y vezes 3, 6y. Então, nós já derivamos em relação a y. Agora, vamos pegar essa derivada de primeira ordem e vamos derivar em relação a x. Menos 2x derivado em relação a x é menos 2. 6y derivado em relação a x aqui, 6y é uma constante, a derivada da constante é 0. Então, a derivada de segunda ordem de z em relação a y e x é menos 2. Tá? Vamos agora calcular a derivada de segunda ordem de z em relação a x e y. Primeiro vamos derivar em relação a x. Derivando parcialmente a derivada de z em relação a x, derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. A derivada de x em relação a x é 1.
1 vezes menos 2y dá menos 2y. 3y ao quadrado derivado em relação a x é zero, porque y nesse momento é uma constante. Para obtermos a derivada de segunda ordem, vamos ter que derivar z em relação a x, a derivada de primeira ordem. Vamos derivar em relação agora a y. A derivada de 2x em relação a y é zero, porque a variável aqui é y e 2x passa a ser uma constante nesse momento da derivação. Então a derivada de uma constante é zero. A derivada de y em relação a y é 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então a derivada de segunda ordem de z em relação a x e y é menos 2. Observe que não importa a ordem, se eu derivar primeiro em y, depois em x, ou derivar em x, depois em y. O resultado das derivadas parciais, eles são iguais, independente da ordem da derivação. Até a próxima.